e voltei para casa. E então ficou de esperarmos. No meu entendimento, o médico ia ligar, né, para o IASEP para autorizar novamente. E foi com essa conversa que nós viemos embora. E aguardei. E quando foi um belo dia, meu esposo disse: olha, Rosa, estava lendo lá, cheguei da oração, está aqui. Olha, Rosa, está aqui uma mensagem que veio do IASEP, dizendo que estava liberado os papéis, né, para esse procedimento. Aí tá. Mas só que tinha que ir buscar no outro dia, 3 horas da tarde. A gente entendeu que estaria liberado até 3 horas da tarde do outro dia. Ninguém teve possibilidade de ir, porque a gente recebeu de tarde hoje, no caso, e era até 3 horas do outro dia e as pessoas tinham suas ocupações. Não deu para ir buscar. Mas aí o Daniel: não, mãe, não se preocupe não, porque a gente vai lá. Já depois de, acho que quase uma semana. E foi lá, amados. Quando chegou lá, não tinha nada lá. Aí ele fez o referido, né? O requerimento. Aí a moça disse: não, aqui não tem nada. Era, mas como chegou a mensagem do celular do meu pai? Aí disse: peraí. Aí foram lá em cima e fizeram a liberação naquele dia, né? E vieram para casa. Depois chamaram o Daniel, que ele tinha que ir lá assinar um livro. Aí foi meu esposo, antes de ontem, ele foi, filho, assinar esse livro lá. E aí, amados, eu estou agora aqui. A médica cardiologista que eu procurei depois que eu estive internada, pelos exames que eu fiz, ela disse: pelos seus exames, dona Rosária, por mim, a senhora está liberada, não será preciso fazer, né? Mas a senhora precisa ouvir também a posição do cardiologista mesmo, né? Que é o médico de arritmia. E eu digo: Jesus, seja feita tua vontade, né? Para ir lá com esse médico eu preciso de R$500, certo? Porque ele não consulta pelo IASEP, é particular. Ele opera pelo IASEP, mas a consulta é particular. E eu estou nessa dependência, né? E dependendo antes de tudo do meu Deus, né? Do meu Deus. E hoje, quando eu me assentei na minha cama para meditar um pouco na palavra de Deus, aí eu vi um vídeo. Rapaz, uma irmãzinha, parece que foi Deus que colocou aquela irmã ali, sabe? Parecia que a gente estava uma do lado, olhando para a cara da outra. Aquela mulher parece que estava conversando comigo. Eu digo: que é verdade, Jesus. Aí, esses papéis meus estavam em cima do freezer. Eu peguei esses papéis e digo: olha, Jesus, está aqui. Está aqui, meu Senhor. Mas que seja feita a tua vontade na minha vida. E por incrível que pareça, amados, uns dias desses aí atrás, acho que deve estar praticamente com uma semana ou um pouquinho mais, eu me acordei com o meu coração super acelerado. Acelerado, amados. Parece que o coração não é meu, entendeu? Parece que é um outro coração que está aqui dentro. Está entendendo? Eu digo: Jesus, mas eu creio no teu poder. Eu creio no teu poder. Porque toda vez que eu vou fazer os exames, irmã, às vezes eu vou lá para o hospital, passando mal. Quando chego lá, faço os exames, está tudo normal. Está entendendo? Aí eu digo: Jesus, eu creio no teu poder. Então hoje eu peguei aquela... Como é que dá o nome daquilo, meu bem? Não sei o nome daquelas papeladas, são várias folhas lá. Jesus, isso aqui está nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu coloco o IASEP nas tuas mãos, Senhor. E eu tenho orado pelo médico, né? Eu digo: Senhor, que a tua vontade prevaleça. Tu conheces o meu coração, foi tu que fez ele. Tu conheces nos mínimos detalhes. Então, eu creio no teu poder, que seja feita a tua vontade. Então, amados, não tem coisa melhor do que dependermos do Senhor. Ninguém tinha feito o requerimento para essa autorização, a autorização chegou, né? Mas mesmo ela chegando, eu creio que o meu Deus pode fazer o impossível acontecer. E eu estou esperando nisso. E eu disse: meu bem, eu irei testificar. Isso aqui será prova do teu grande poder na minha vida. E eu creio, irmãos, que o nome do meu Senhor seja exaltado e glorificado.
coisa, meu rei, está descansando nas tuas promessas e firme nos teus propósitos. Amém? Vamos ficar de pé, amados, e vamos adorar o Senhor, porque o nosso Deus é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo dessa terra. Amém? Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que tu tem nos dado. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui tu tens cuidado de nós. E até o momento que tu quiseres, Pai, continuaremos dependendo dos teus cuidados, meu Rei. Pai, obrigado pelo testemunho da tua filha aqui nesta noite, porque isso é prova que tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado pelo hino maravilhoso que tua filha cantou aqui, pelo testificar de cada um dos meus irmãos, cada hino que foi, Senhor, entoado aqui, foi para a tua glória. Senhor, agora oramos a Ti pelo pastor Hermes, teu servo, que vai ministrar Tua santa palavra nesta noite aos nossos corações. Meu Rei, estamos aqui por Tua inteira permissão. E fala conosco, Deus, para a Tua glória, de maneira simples e gloriosa, e que esta palavra penetre nos nossos corações e possa produzir o fruto para o qual foi enviada. Assim oramos a Ti, Pai, e por fé Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E as palmas louvam e agradecem ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é bom testemunhar que o Senhor é Deus. É bom testemunharmos que só Ele faz milagres. Aleluia, né? E Ele age na causa impossível, né? Missionária hoje, muitos testemunhos. Missionária Lourdes, missionária DC, pastora Romália, né? Nós temos aqui fruto, aleluia, pulando feito cabrito entre nós. Fruto daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu não sei como seria a nossa vida se Ele tivesse partido, mas o Senhor sabe medir. O teu problema é o meu problema. Sabe por quê, meu? Porque no passado Deus usou grandes nomes, né? Como Noé, Enoque, Abraão, Jacó, etc. E deixaram os seus, aleluia, os seus nomes na história, não só na Bíblia, mas também, aleluia, na história da humanidade. Louvado seja Deus. Todos fizeram os seus sacrifícios. E o que dizer de Abraão, né, que chegou a ponto de quase sacrificar o seu próprio filho, por amor a Deus, por obedecer a Deus. Louvado seja Deus. Então, esses milagres acontecem nas vossas vidas porque vocês obedecem a Deus. Aleluia. Aproveitando que a igreja está de pé, abra sua Bíblia no livro Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 17. Eu quero pedir para você que vai estar assistindo este vídeo no YouTube. A gente está com um vídeo exclusivo da Palavra de Deus. Você venha se inscrever no nosso canal, que venha difundir a Palavra do Senhor. Aleluia. Dê o seu glória a Deus. Aleluia. E compartilhe a Palavra do Senhor. Eclesiastes, aleluia, capítulo 3, versículo 17. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eclesiastes, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 3, verso 17. Geralmente vem Eclesiastes aqui, capítulo 3, você já só se lembra de quê? O tempo. Louvado seja Deus. Falou Eclesiastes, fala logo do tempo. Louvado seja Deus. Deixa eu ver, são 20 horas e 45, né? 45 minutos. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos de posse? Diz assim a palavra do Senhor: eu disse no meu coração que Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para
todo propósito e para toda obra. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós te agradecemos pela oportunidade, meu Pai, de estarmos livres, Senhor, para fazer o teu trabalho, Pai. Fica conosco, meu Deus, nesta noite. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, né? Podeis assentar e poder hoje dar uma salva de palma para o nome do Senhor Jesus. Fique à vontade para glorificar o seu nome. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O tempo de Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, se torna homem. E como homem vive entre nós, aleluia, louvado seja Deus. No capítulo 15 de Marcos, versículo, aleluia, 37, aleluia, Jesus dá um brado e morre, louvado seja Deus, né? Está crucificado, ele ali já reclama com seu pai. Aleluia, a posição do seu corpo está incomodando, ele não tem onde reclinar a cabeça, em agonia no peso do seu corpo, aleluia. Ele, naquele momento, ele é angustiado pela presença do espírito da morte, ele dá um brado e morre, louvado seja Deus, aleluia. Pronto, estava acabado, aleluia, com o homem que, segundo os judeus, nascera para devolver o poder a Jerusalém. Ora, a raiz de Davi tem que assumir o trono, aleluia. Mas não era esse o propósito do nosso Jesus. Não era esse o propósito, aleluia. Louvado seja Deus. No capítulo 28, versículo 18, aleluia, diz assim: louvado seja Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. E neste momento, ele nos liberta, aleluia, da escravidão de Satanás, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sendo ele, Jesus, não desistiu do seu trabalho, não desistiu do seu sacrifício. Olha, que ele não era merecedor de nada daquilo que foi imputado sobre a sua vida, aleluia. Louvado seja Deus. O merecedor era eu, era você, era a igreja. Esses eram o merecedor do sacrifício, louvado seja Deus. Porque nele não havia dolo, não havia pecado. Olha, a morte chega com ele e hesita em fazer o seu papel. Porque para o homem secular, o salário do pecado é a morte. Mas quando a morte, o anjo da morte chega de Jesus e olha, ele recua, aleluia. Por que ele recua? Porque além, aleluia, de não haver dolo em Jesus, a morte reconhece: não posso matá-lo, ele é o Filho do Deus vivo, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Em João capítulo 10 diz, aleluia, o ladrão não vem a roubar, o ladrão não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhamos vida, nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Louvado seja Deus, é? Louvado seja Deus. Você não verá, aleluia, um convertido, viu, irmão, sendo assassinado ou destruído, aleluia. Ah, mas pastor, os homens invadiram a igreja fulana de tal e mataram os irmãos lá dentro. Sim, pode acontecer. Pode ou não pode? Pode.
Mas sabe por que acontece? Sabe por que vai acontecer isso? E no nosso meio isso pode acontecer, louvado seja Deus. Aleluia. Oh Deus de maravilhas. Vocês lembram de Judas? Louvado seja Deus. Ele diante do homem de Deus, ali, louvado seja Deus, chegou com um propósito como os outros, aleluia, que tinham todos um propósito, porque todos eles tinham um propósito, mas não era o propósito de Deus, aleluia, louvado seja Deus. A gente vai ver nas escrituras que tem pessoas que vão levar até os seus filhos para dizer: olha, eu quero que esse sente desse lado aqui e esse sente aqui do teu lado, por não entenderem o sacrifício, o trabalho de Jesus. Olha só, no nosso tempo é que viemos a entender o que o Senhor quis com o sacrifício dele lá atrás. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Judas, ele se mata. Mas por quê? Porque Judas veio e foi o único que Jesus sempre falou, dizendo: Judas, Judas. Aí, como o Senhor não chamava ele a atenção, é como muitos pastores aqui, tem muitos que criticam o nosso pastor aqui, que o senhor pastor devia chamar a atenção, né? Jesus também não chamou ninguém a atenção, louvado seja Deus. Ele só chegava e dizia: Judas, Judas. E Judas continuava roubando porque achava que o Senhor não estava vendo. Jesus continuava se prostituindo porque ele achava que o Senhor não estava vendo. Mas sobre o Senhor pesa, que Ele nos fala que até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Ele sabe tudo, sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, está neste lugar. Aleluia. Porque a sua palavra diz, aleluia, onde há dois ou mais reunidos no meu nome, eu me encontro presente. Aleluia. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E muitas das vezes a palavra diz que erramos porque não sabemos pedir. Louvado seja Deus. Vocês pensam assim: a irmã está passando turbulência, louvado seja Deus. Nossa pastora passando por turbulência, nós passamos por turbulência, continuamos passando por turbulência, mas olha só, vocês têm motivo para estarem felizes, para testemunharem. Sabe por quê? Porque o sacrifício maior foi feito para que nós tivéssemos vida e tivéssemos abundância, e nós tivéssemos o poder de estar diante do trabalho do Senhor, fazendo a sua obra, para que o nome do Senhor, como diz a pastora, seja glorificado. É para isso que nós nascemos, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Judas estava ali, mas continuava roubando. Não mudou a sua trajetória. Louvado seja Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim diz: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que tudo se faz novo. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que continuar orando, nós temos que continuar jejuando, nós temos que continuar cantando, nós temos que continuar visitando, nós temos que continuar acreditando, nós temos que continuar sabendo que o Senhor pode fazer o milagre. Nós continuamos fazendo, aleluia, o seu trabalho, e o Senhor vem sobre nós com a sua misericórdia, e nós temos vitória no nome santo de Jesus. Isso acontece, aleluia, por causa da nossa obediência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus de maravilhas. Jesus, ele dá um brado ali e morre. Mas no
28, versículo 18 diz que, aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas olha só, e nos liberta do poder de Satanás. Aleluia. Satanás dizia: são meus. Aí Jesus diz: nem meus, nem teus. Deixa que eles decidam de que lado eles querem estar. Louvado seja Deus. Olha só. Mas eu também sou filho de Deus. Mas se ainda não escolheu o seu lado, meu filho, ainda não pode se consagrar filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, você precisa o quê? Declarar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aqueles que estão aqui todos já declararam. Aleluia. Antes de eu dizer assim, que o meu pai era Deus, né? Mas eu não podia dizer quem era minha mãe. Depois o Senhor me faz entender que o meu pai era o seu Pedro e a minha mãe era a Dona Maria. Aí quando eu declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador, aí eu me torno filho adotivo de Deus, aleluia, e pego agora também o poder de ter parte na herança do Senhor, pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário, aonde Satanás queria nos enganar, dizendo que agora vocês não tem jeito. O Senhor Jesus nos conserta e diz: ei, a última palavra é do Senhor, louvado seja Deus. A última palavra vem de Deus, vem de cima, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A última palavra é do Senhor. Mas se está doendo a minha cabeça, o que é que eu tenho que fazer? Dobrar o meu joelho e dizer: ei, cabeça, olha, não me pertence. Tu pertence a Deus, foi Ele que te moldou. Então para de doer em nome de Jesus. Você vai ver, louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos agora as portas do céu e as escadas estão aí para a gente subir. Louvado seja Deus. Mas é no tempo do Senhor, porque tudo é no tempo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes nós queremos, né, missionária? Senhor, não tarde, eu quero ir. Mas olha, ainda tem muita missão para ti. Ainda tem muitas almas para te levar a palavra de salvação. É missionária, aquelas mulheres, pastora Rosália, que trabalha aqui no círculo de oração, elas acreditam muito com a senhora. Elas têm uma alegria muito grande quando a senhora vem para cá com elas, aleluia. Eu já vi aqui, quando a senhora chega neste lugar, meu Deus, é uma pessoa que toca fogo nessas mulheres. Sabe por quê? Porque elas veem uma liderança entrando aqui. Olha aqui, ó, essa aqui que foi colocada aqui pelo nome do Senhor para estar na frente desse monte de mulher. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra lida, ela vai dizer que o mundo será julgado. Todos nós e eles também seremos julgados. Mas olha que coisa maravilhosa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. No versículo 28 diz assim na parte A: e aquele que furtava, não furte mais, aleluia. Se obedeceres aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida, tem bênção com certeza. Mas quando nós não obedecemos o que o Senhor tem colocado na minha e na tua vida, com certeza tem maldição, aleluia. Tem aquela quebrada de cara, louvado seja Deus. Tem o retorno, louvado seja Deus, a comer, louvado seja Deus. Tem o retorno a comer farelo, louvado seja Deus. Paulo, ele nos dá testemunho de o que ele aprendeu com Jesus, que diz assim mesmo. Uma palavra que Paulo nos diz é esta aqui, ó, em Romanos capítulo 28, capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem
nos separará, aleluia, do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues, aleluia, a morte todo dia, e somos, aleluia, reputados como ovelha ao matadouro. Não é fácil ser crente, não é fácil trabalhar com o Senhor. As coisas de Deus estão nas nossas mãos, mas nós temos que pegar com alegria e continuar o nosso trabalho. Nós temos que continuar o nosso trabalho. Ah, mas Jesus está demorando. Ele não mandou você esperar ele. Ele disse uma palavrinha: ide. Foi isso que ele disse. Ele vai vir no tempo dele, na hora dele, ele vai vir. Mas olha só, se nós entrarmos e formos esperar a sua vinda, a igreja acaba. Por quê? Porque em vez de nós estamos trabalhando, fazendo a obra que Deus nos mandou, nós estamos ali esperando ele voltar, e ele não mandou nós esperarmos ele voltar. Ele mandou nós trabalharmos. Seja naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, nós temos que trabalhar. Louvado seja Deus. Nós temos que continuar fazendo a obra missionária, mesmo que lhe falte um pedaço, mesmo que o seu coração seja pulsante, aleluia, mesmo que a sua cabeça esteja doendo, mesmo que aquele pé continue incomodando, mesmo que as pessoas se levantem contra ti, continua fazendo o trabalho do Senhor, aleluia, porque veja bem, o que nos separará do amor de Cristo? Angústia, dor, sofrimento. Aleluia. Paulo diz que nada dessas coisas que nós padecemos no nosso dia a dia deve ser o motivo de nós nos separarmos do amor de Jesus, porque o sacrifício ele fez. Ah, mas eu não posso, o sacrifício de Jesus já foi feito, então agora eu vou esperar a bonança, porque ele já fez o sacrifício. Não. Não. Quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Vocês pensam que foi fácil para Jesus? Não. Vocês pensam que foi fácil? Ele, desde crianças, desde o ventre da sua mãe, ele já era perseguido. Aleluia. Quando Jesus nasce, ninguém nunca viu a matança de crianças que foram feitas quando o Senhor nasce. Então já desde aí já era perseguido. Aleluia. Quando Herodes descobre que ele foi enganado pelos magos que o procuraram, ele manda matar tudo quanto foi de criança, de 2 anos para baixo. Poxa, aí é perseguição, você. Maria José pega ele e coloca assim com o jumentinho e rasga para o Egito. Com 12 anos ele retorna de lá para cá. Mas mesmo com 12 anos depois que Herodes já tinha morrido, eles tinham medo deles continuarem caçando Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 37, ele diz assim: que nós temos sofrimentos, meus irmãos, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu poder, Ele nos deu dignidade para que nós pudéssemos ter dignidade dentro da sua casa. Eles se aborreceram com o Senhor, porque geralmente um sacerdote é feito dentro do templo, mas o Senhor vem de fora do templo. Louvado seja Deus. Pelo que alguém vai perguntar para o Senhor: Senhor, aos seus irmãos, ei, de quem ele é aluno? É teu? Não, meu não é. E alguém vai se dizer: não, esse aí é filho do carpinteiro José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas da onde, aleluia, lhe veio tamanha sabedoria? Eles não sabiam, mas nós sabemos, né, pastor? De onde veio essa tamanha sabedoria? Pois ele era filho de
Deus Altíssimo, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O diabo disse, aleluia, são meus, aleluia. E Jesus, aleluia, disse, não, nem meus, nem teus. Deixa-os escolher, louvado seja Deus. Nós temos escolha para matar, roubar, destruir, mas temos também escolha de levar a vida para o nosso irmão, levar com abundância, para entregar o nome do Senhor Jesus, eles serem curados e eles serem purificados, se transformarem em nova criatura e se colocarem diante do trono do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, não tenho direito de nada, mas muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque aqui eu estou para fazer a tua obra e não importa o meu sofrimento, porque o sofrimento maior, Senhor, tu fizesse na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e tivesse com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas você já fez a sua escolha? Louvado seja Deus. Já fez a sua declaração? Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não fez, não demore, porque os tempos estão abreviados. Aleluia. E a palavra do Senhor neste tempo diz que Ele vem como um ladrão, e na hora em que nós não sabemos, aleluia, louvado seja Deus. Eu disse na última mensagem que agora nós chegamos aqui, era 7h30, nós já vamos para 9h10. Aleluia. Está passando. Nós cantamos um hino aqui nessa igreja, e quando a gente pensa que Deus já é 8 horas, está passando com uma velocidade tanta, louvado seja Deus. E que bom que nós escolhemos vir para a casa do Senhor. Que nós escolhemos, nós tivemos a escolha, o direito da escolha de estarmos aqui na casa do Senhor. Ei, irmãzinha, não se arrependa de estar na casa do Senhor. Não se arrependa, porque Ele diz que esse cedo veio e o meu galardão está comigo a dar qualquer um segundo a sua obra. Ele sabe o teu trabalho, Ele sabe o teu sacramento, Ele sabe o teu sacrifício, Ele sabe o que tu tem passado para estar dentro da casa do Senhor. Não deixe o diabo te vencer, não deixe Satanás te colocar nas suas mãos. Lute, resista. E a palavra do Senhor diz que resisteis ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Ei, esses problemas que vocês enfrentam, aleluia, é de um corpo ainda decadente, é um corpo que ainda, missionários, o tempo tem poder sobre nós estamos envelhecendo, aleluia. Mas olha só o que Ele tem para nos dar. Ele mostrou, aleluia, lá no monte, quando Ele se transfigurou e mostrou, quando eles viram Ele todo transparente, ali Ele disse, olha, esse corpo que vocês têm, ainda o mal tem poder sobre ele, aleluia, porque vocês pecaram, mas esse aqui, quando eu ressuscitar vocês, esse aqui é o de vocês, aqui ó, aleluia. E a palavra do Senhor diz, pastor, e eu mesmo mandará os seus anjos e enxugará cada lágrima dos nossos rostos. Vai acabar a angústia, a dor, o sofrimento vai acabar, louvado seja Deus. Essas coisas que o velho homem tem, aleluia, ele vai se acabar, aleluia. Nunca mais ninguém vai ouvir falar em câncer, nunca mais ninguém vai ouvir falar em dor de cabeça, nunca mais ninguém vai ouvir falar em espolão de galo, nunca mais ninguém vai ouvir falar de pedra na vesícula, porque Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima que o mundo nos provocou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os tempos eles estão abreviados, aleluia. Não tarde a vir para Jesus, aleluia. Eu quero dizer para vocês, aleluia, nós somos a igreja pentecostal Jesus é o caminho, aleluia. Nós estamos situados aqui, aleluia, na rua Elcelândia 28, louvado seja Deus. E os nossos cultos são domingo, segunda, sexta-feira,
nós estamos aqui. Nos faça uma visita, tá? Vai ter sempre um obreiro aqui à sua disposição. Nossos cultos são maravilhosos, graças a Deus, e nós sentimos a presença do Senhor aqui. Aqui no Iguajará, Ananindeua, Pará, Brasil. Faça-nos uma visita, aleluia. Entre lá no nosso PV, eu vou passar para você nos faz uma visita. Eu já quero agradecer a oportunidade. Aleluia, chamamos o pastor. Graças a Deus. Cumprimento os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz? Deus é maravilhoso. Deus proporcionado a oportunidade de fazermos escolhas. E nós preferimos estar aqui hoje adorando o Senhor. Aquele que foi ontem, aquele que é hoje e aquele